Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje é sábado, então estou tentando estabelecer aqui um costume onde todo sábado eu trago aqui um vídeo resenha. No vídeo de hoje eu vou trazer uma HQ bem antiga, uma HQ que é uma das mais antigas da minha coleção. E eu tô falando aqui de Nick Fury versus S.H.I.E.L.D., que é basicamente uma operação de espionagem bem naquela pegada dos filmes de ação anos 80 e 90. Mas antes de a gente começar a falar sobre ele, eu quero convidar vocês a mandarem uma cartinha para o nosso Correio Quântico no e-mail Cartinha Quântica, onde vocês podem me falar um pouquinho sobre a coleção de vocês, sobre uma HQ que vocês leram, podem me mandar uma resenha e a gente vai ler sempre no final dos vídeos. Reparem que toda vez que nós temos uma cartinha, vai aparecer um ícone aqui na tela. Além disso, é claro, não posso deixar de convidar vocês a curtirem a nossa página e seguirem a nossa página lá no Instagram, se inscreverem no canal e, é claro, caso vocês já conheçam o canal e saibam do que se trata as coisas aqui, já podem ir deixando o like e se inscrevendo caso não sejam inscritos. Então tá, o que é Nick Fury vs S.H.I.E.L.D.? Nick Fury vs S.H.I.E.L.D. é uma série que foi feita, uma minissérie na verdade, feita em 6 edições, onde cada edição possui 52 páginas, totalizando 300 e pouquinhas páginas. Ela foi lançada no Brasil entre agosto de 1992 e outubro, sendo que ela foi quinzenal na época e o valor cobrado era em cruzeiro, então não tem uma referência muito detalhada para dizer para vocês qual era o preço de capa. Contudo, o primeiro volume beira na casa dos 8.500 cruzeiros, e pelo que eu vi, ela oscila até 11 mil e os últimos volumes tem um esquema de tabela que eu não faço ideia do que era, então não tem como afirmar para vocês qual era o valor. E é só para mérito de curiosidade mesmo. Originalmente essa história foi lançada nos Estados Unidos no ano de 88 sob o mesmo título, Nick Fury vs S.H.I.E.L.D., 1988. E ela possui somente esses 6 volumes, então essa é uma minissérie de fato, não é um pedaço de uma série maior, e sim uma minissérie. A versão que nós temos aqui no Brasil é uma versão muito simples, contudo, comparado com o que nós tínhamos na época, ela possui formato americano, ela é bem maior que os formatinhos, não possui propaganda, nós não vamos encontrar propagandas aqui nela. Eu vou botar um videozinho aí melhor para vocês verem a edição. E ela possui papel jornal com cores da época. A verdade é que, falando em questão de edição, ela é bem datada, porque ela tem um acabamento realmente um tanto quanto descartável. Apesar de não ter sido essa a intenção nitidamente. Claro que dentro do que era possível naquela época, ela é quase que um formato de luxo, essa é a verdade. Ela tem uma capa bem trabalhada, com ótimas cores e tal, mas realmente era o limite da época. Eu vou deixar as capas aí para vocês também. Então, o que acontece na edição? Do que se trata? Nós temos aqui uma edição que eu não sei ao certo, não encontrei fontes para isso, se ela dá continuidade a alguma outra etapa. Mas o que nós temos é o Nick Fury já começando, indo dentro de um porta-aviões da S.H.I.E.L.D., que caiu. Ele caiu num deserto, o deserto não é especificado. E dentro desse porta-aviões tem um núcleo de força, que é o motor do porta-aviões, é o que dá energia para ele. Me lembrou bastante o núcleo lá de energia Arc do Tony Stark. E esse núcleo tem muito potencial destrutivo, o que faz com que ele seja muito perigoso. Acontece que esse porta-aviões caiu no meio do deserto e deixaram ele lá, porque, segundo o próprio Nick Fury, o governo não ia gastar dinheiro para remover ele, porque justamente o motivo da queda do porta-aviões foi um dos agentes da S.H.I.E.L.D. Então a gente já começa com um contexto de traição ali. O Nick Fury tá sozinho descendo até lá para remover o núcleo ou para estabilizar o núcleo. Quando acontecem alguns problemas ali, eles até conseguem regularizar tudo e subir com o núcleo. Quando eles chegam no topo, o comboio ali, a comitiva que foi destinada a remover o núcleo, acaba sendo atacado por um conluio da Hydra com a Ima. A Ima que não é tão famosa atualmente porque a gente não vê muito ela no cinema. Pra falar a verdade, acho que não tem nada sobre ela no cinema ainda. Mas é basicamente uma organização criminosa que tem por objetivo
várias coisas. Inclusive a IMA, ela é, em momentos específicos do universo Marvel, uma empresa isolada que trabalha, que é reconhecida como uma empresa de fato, e que os Vingadores sabem que lá são feitas coisas ruins, mas eles não necessariamente podem intervir por questões legais. Só que acontece que esses dois se juntam e eles acabam sobrepujando a SHIELD com muito poder de fogo, com uma nave lá muito poderosa que a SHIELD não estava preparada justamente porque eles não esperavam um ataque. Muitos agentes acabam morrendo, o Nick Fury se fere bastante durante o ocorrido e ele acaba perdendo o núcleo de força, o que é uma perda gravíssima para a SHIELD. Acontece que ele começa sua pesquisa e descobre que o núcleo de força está em uma empresa privada chamada Roxxon. Essa empresa possui um dos agentes da SHIELD lá infiltrados e após algumas pesquisas eles descobrem que a SHIELD tem de certa forma um dedinho naquilo. Quando eu falo SHIELD eu falo do conselho, que são as pessoas acima do Nick Fury. Nick Fury é o diretor da operação da SHIELD, contudo existe um conselho formado por 6 ou 7 pessoas e essas pessoas tomam as decisões finais. Então, essas pessoas estão envolvidas diretamente com o roubo, ou seja, eles estão aliados ao inimigo. Então, quer dizer que a SHIELD está totalmente corrupta. E é isso que o Nick Fury descobre. E ao tentar ir um pouco além na sua descoberta, o conselho declara o Nick Fury um traidor. Isso tudo ocorre mais ou menos em metade do primeiro volume, então não se preocupem, eu não enchi vocês de spoiler. E a partir daqui o Nick Fury começa a fugir, é considerado um dos alvos, o alvo de maior prioridade da SHIELD. A única coisa que eles pedem é que tragam o corpo dele. E aí vai alguns detalhes que eu acho que são importantes para quem vai ler essa HQ, que podem ser considerados spoilers. Então eu peço que aqueles que não querem de fato nenhum spoiler, parem o vídeo aqui, vai aparecer uma tarja aqui em cima, quando a tarja sumir não vai ter mais spoiler. O que acontece? Vou deixar vocês pausar o vídeo primeiro. Tá, agora acho que vocês pularem o vídeo, não sei. Mas o que acontece? O Nick Fury, eu não sabia disso, e eu não sei se isso de fato já existia em outra história, mas acredito que sim. Ele possui em seu sangue uma fórmula, um experimento, um produto químico que foi implantado em seu sangue através de um teste que foi feito lá na Segunda Guerra Mundial. E basicamente esse líquido, esse soro, ele é uma espécie de soro de longevidade, o que impede que o Nick Fury envelheça. E essa fórmula é conhecida como a fórmula do infinito e ela tem uma propriedade muito única, quase sendo impossível copiar ela. E é essa fórmula que o conselho da SHIELD, por motivos ainda desconhecidos para quem não leu, que eles querem essa fórmula, né? E eles fazem de tudo para pegar o corpo do Nick justamente por conta da fórmula. Acontece que aqui nós temos um dos problemas da HQ e agora acabaram os spoilers. Então, a HQ basicamente se trata de uma HQ de espionagem, onde nós temos o Nick Fury contra a SHIELD. O título é bem claro. Nós vemos pouca participação de outros personagens do universo Marvel, mas ainda assim a gente tem a presença deles, principalmente do Tony Stark e de vários agentes da SHIELD. Esse é o mote principal. Apesar de que não temos agentes da SHIELD famosos do cinema, temos agentes da SHIELD mais específicos dessa história. A HQ tem roteiro do Bob Harras, que ele, apesar de ser muito prolixo no mundo dos quadrinhos, não tem tantas participações como roteirista, sendo essa aqui uma das principais em que ele participou, e também após isso ele se tornou o chefe, o editor-chefe da Marvel, ficando de 95 até o ano 2000 como editor-chefe, causando ali algumas tretas. Depois ele foi para DC e acabou causando outras tretas e assim foi indo. Ele é um editor que participou aí de muitas HQs. Se eu não me engano, passa de 3.000 o número de HQs que ele participou, então, apesar de não ter trabalhado diretamente no papel, ele acabou se tornando ali muito influente no cenário. Ele participou de fases como a Saga do Clone, que foi o que causou a treta maior, e quase todo aquele boom de HQs ao estilo Image que nós vimos ali nos anos 90. Além disso, nós temos o Paul Neary na arte.
Este que é um artista muito bom, contudo ele trabalhou muito pouco no que diz respeito à arte direta. A maior parte do que ele fez, e por arte direta eu quero dizer o desenho, tá? Não me entendam mal. A maior parte dos trabalhos que ele fez foi como arte finalista, trabalhando em obras como, por exemplo, Os Supremos ou mesmo Authority. Então ele tem ali um vasto currículo, mas como arte finalista, o que na minha opinião, infelizmente, acaba meio que baixando o conhecimento sobre o nome dele, mas ele sim tem um vasto conhecimento. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo e vocês vão poder ver ali todas as coisas onde eles trabalharam. Por exemplo, quais HQs o Bob Harras fez o roteiro, quais ele foi editor-chefe, quais o Paul Needham fez a arte final e por aí vai. Mas então, a HQ, se eu pudesse dar uma nota de 1 a 10, eu diria que ela é no mínimo um 7,5 para 8, que nos meus padrões é muito alto. Por quê? Porque ela consegue manter o ritmo. Apesar de ser uma HQ lá dos anos 80 ainda, que é uma fase conhecida por ter ali uma infinidade de textos, por ter textos mais truncados, né? Por ser mais arrastada no que diz respeito à leitura, ainda assim a gente percebe enquanto tá lendo que não é desperdiçado balão de fala. Então nós temos ali muito texto, sim, não tanto quanto outrora houve, mas a gente tem muito texto. Porém, os textos são muito bem aproveitados, são muito diretos, são textos específicos que realmente empurram a história para frente. E a impressão que dá é que, de fato, nessa coleção aqui, nessa minissérie, ao que ela se propõe, as 6 edições são o tamanho perfeito. Então, não sobrou, não faltou. Eu não senti que podia se estender mais o que aconteceu e nem que estava muito arrastado. Então, no que diz respeito a tempo, a progressão da história e mesmo a fluência da leitura, a HQ tem um ritmo excelente. As artes acabam deixando a desejar, mas não por competência dos artistas, e sim por questões de tecnologia da época. Vemos ali páginas muito monocromáticas, onde nós não temos cores mais destacadas, e sim ali uma paleta de cores variadas de rosa, de azul, de verde, o que é nitidamente uma questão técnica da época. Apesar disso, as cores não deixam a desejar em outras páginas, então isso oscila bastante. O que eu percebo é que existiam conjuntos de cores que podiam ser associadas, podiam ser unidas, enquanto outras sairia talvez até mais caro. E a gente percebe que essa questão é mais financeira mesmo, porque de fato nas capas nós temos ali um balanço de cores muito bom, como vocês podem ver neste primeiro volume. Mas em outras páginas, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, como essa aqui, ó, que nós temos o domínio da cor verde. Então, não é algo que atrapalhe, mas é algo que é interessante a gente perceber por questões de contexto de época. Outra coisa relacionada a contexto de época é que o texto está no contexto da época em que ele foi traduzido. Então existem sim certos termos, certas colocações que podem ser consideradas ofensivas. Em minha opinião, e é a única que eu posso dar, não chega a afetar em nada. Contudo, tenham em mente, quando forem ler, que não é uma HQ que foi escrita ontem, e sim uma HQ que foi escrita em 88, traduzida em 92, o que faz com que ela tenha, sim, ali alguns termos que na época eram considerados normais. Hoje em dia já podem, sim, ser considerados ofensivos e dignos, é claro, de exclusão daquele termo, assim como outros diversos que a gente não vê na HQ. Então tá, vamos aos pontos principais da HQ, os pontos mais positivos que eu acho. Eu tenho um problema bem grave quando a gente tem um universo de super-heróis com seres que podem parar o tempo, que podem moldar o mundo, que transformam moléculas. E no meio desse emaranhado de superpoderes temos um ser humano comum que tá ali tendo problemas para resolver uma coisa e quando vê tem ali uma coisa que chama a atenção de todo mundo e aí ninguém vai lá e faz nada. Há exemplo do que aconteceu em Eternos, onde a gente tem um noticiário mostrando uma mão do tamanho do mundo saindo de dentro d'água e não apareceu um único personagem lá para dar uma olhada. Não foi ninguém lá para saber o que estava acontecendo e ajudar os pobres dos Eternos. Mas aqui a coisa é diferente.
Justamente por conta desse clima de espionagem que foi sim muito bem adaptado ali, nós temos a... Não precisa ter aquela suspensão de descrença, sabe? Não precisa desligar o cérebro. Não, de fato, as coisas se encaixam. Acontece até da própria SHIELD ir até os Vingadores e destacar: ó, o Nick Fury tá sendo seguido. Não queremos a intromissão de vocês. E os Vingadores, tá, beleza, a gente tem aí uma parceria. Eles usam da confiança que os Vingadores têm com a SHIELD pra enganar os Vingadores, essa é a verdade. Então, de fato, a sensação que dá é que o roteiro é muito fidedigno à sua própria lógica. Então não precisa se preocupar com essa coisa de, poxa, mas o Nick Fury é um cara qualquer, como é que eu vou ler uma coisa do Nick Fury quando eu tenho o Thor nessa HQ aparecendo ali? O Thor podia resolver tudo. Não, mas tudo se encaixa muito bem. O que do meu ponto de vista é excelente. Tem sim um ou outro ponto que se tu prestar mais atenção, tu vai ver, poxa, mas dava pra acontecer alguma coisa. E outra coisa interessante deste ponto aqui da HQ é que temos o Tony Stark sim aparecendo, contudo o Tony Stark não é o Tony Stark do cinema, então nós não temos ali o Eu Sou o Homem de Ferro em uma coletiva de imprensa, o que faz com que o Tony Stark haja de outra forma, justamente tanto para manter a sua identidade quanto para manter a sua vida, né? Então, temos Tony Stark, não temos Homem de Ferro. É assim que funciona ali. Inclusive, tem algumas coisas que meio que conversam com o que foi utilizado no cinema, no caso do Homem de Ferro, mas que realmente é outro personagem que é passível ali, ele aparece e sai. Então, não se amarrem muito a isso. O que eu acho interessante em perceber é que o personagem ele faz parte da história para fazer ela andar. Ele não vem como se fosse o Tony Stark no filme do Homem-Aranha para assumir o controle, o que eu achei muito bom. Outra coisa muito importante da HQ é que ela consegue manter um ritmo bom, como eu falei agora há pouco, ela tem um fluxo de leitura muito interessante e acaba sendo muito divertida por conta disso. Mas nem tudo são flores. A HQ do começo até mais ou menos a terceira edição, ela vai te mostrando dicas ali do que está acontecendo. Uma espécie de lavagem cerebral aqui, um outro personagem que age de forma estranha. Então a gente acaba percebendo que, não, peraí, tá, tem alguma coisa. Em alguns momentos a gente consegue simplesmente dizer, não, né, tá, esse aqui é o vilão, esse aqui é o mocinho. Em outros momentos a gente fica um pouco na dúvida. Contudo, a partir do momento que a gente de fato entende o que está acontecendo, eu sinto que a coisa meio que fica um pouco abaixo da qualidade do começo. Então ali pela terceira, quarta edição, a coisa começa a cair um pouco. Mas eu acho que aí, e por isso eu não estou dizendo que isso é um ponto tão negativo, é muito mais minha opinião do que propriamente o que está na HQ. Porque o que acontece é que, a partir de dado momento, a gente começa a lidar com criaturas, com coisas que excedem um pouco o nivelamento que a gente vinha acompanhando desde o começo. O que faz com que, de fato, a gente possa ter aquela sensação de, tá, agora extrapolou. Mas eu acho que dá, sim, para conseguir relevar certas coisas ali. Inclusive o plano do vilão, como toda boa HQ de super-heróis temos um vilão. Ele, apesar de ter ali várias engrenagens que parecem muito complexas, aos poucos eles vai se encaixando e eu cheguei até certo ponto em pensar, poxa, mas podia ter se resolvido lá no primeiro HQ, contudo o próprio vilão me explicou por que não foi resolvido lá. Então eu acho que mesmo no que ela falha, ela consegue meio que dar uma amarradinha assim. A HQ tem coragem, de fato, ela consegue simplesmente pegar personagens e descartar como se fosse nada. Ela consegue fazer com que tu goste de um personagem e depois fazer com que tu esqueça o personagem em questão de algumas páginas, o que deixa a história mais fluida ainda. Então, de fato, Nick Fury vs SHIELD é uma HQ excelente, mas tem um problema no Brasil. Ela só foi publicada nesses 6 volumes, ela nunca mais apareceu. Então, para finalizar aqui, o que eu posso dizer é que, apesar de ser uma HQ datada em diversos pontos, para aqueles que estão dispostos a ler uma HQ de espionagem, é uma excelente pedida, apesar de ser muito difícil de encontrar.
Eu comprei a maioria delas em sebo. O último volume que faltava, que agora eu não vou me lembrar qual era, eu comprei no site da Rica, então eu vou deixar o link do site da Rica aqui. Vocês podem ir lá dar uma procurada, de repente deixar na lista de desejos. Então é isso, muito obrigado. É uma HQ de fato que eu aconselho a leitura. Então um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Manda teu e-mail para Cartinha Quântica e até mais.